Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Você pode participar conosco desde já mandando a sua mensagem para cá. Vou abrir o jornal de hoje com a notícia da vinda do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele é pré-candidato à presidência da República pelo MDB. É uma candidatura muito frágil do ponto de vista eleitoral, mas ele tem tentado se viabilizar. Palestrou ontem na Associação Comercial do Paraná, a ACP, e aí, enfim, dourou a pílula, né? Diz que o MDB pode sim ter candidato próprio, que ele tem apoio da maior parte do partido. Vamos ouvir o que diz Henrique Meirelles. Eu acho que é uma coisa absolutamente natural. O partido é o maior partido brasileiro em termos de presença, né? Então, o partido que representa a própria diversidade brasileira e, em consequência, tem divergências de opiniões, o que é absolutamente normal e saudável. No final, o que importa é que prevaleça a maioria, que é a democracia, é a essência da democracia. Mas temos certeza que teremos um apoio forte aqui e, mais importante do que isso, passar a convenção, estaremos com o MDB unidos na defesa de uma candidatura vitoriosa. PMDB unido é... Não existe hipótese de PMDB unido. O MDB jamais estará unido porque ele é um balaio de gatos. Tem um PMDB que é braço do PT, tem um PMDB que é braço do PSDB, tem um PMDB que é fisiológico, seja PT ou seja PSDB, ele vai estar sempre junto. O PMDB é o maior ajuntamento de pessoas interessadas em sugar a máquina pública entre todas as legendas brasileiras. E essa vertente petista do PMDB é comandada pela escória, né? Tem Renan Calheiros, tem Sarney, tem Requião, tem o PMDB do PT, que, claro, torce o nariz para o Henrique Meirelles. Vamos ouvir, por exemplo, o que diz o senador do Paraná, Roberto Requião. Meirelles, candidato à presidência da República? Quem é que pode acreditar nisso? Só se o Meirelles tivesse enlouquecido completamente. E daí não devia ter o registro da sua candidatura, mas um internamento ou uma assistência psiquiátrica muito competente. O governo, criado pelo Meirelles, nas suas medidas econômicas, entreguistas, fim da soberania brasileira, não tem 1% de apoio no Brasil. Nossos delegados vão se reunir no começo do mês que vem. E eu, pessoalmente, acredito que o caminho mais correto era não admitirmos a candidatura do Meirelles. É melhor que o PMDB não tenha candidato algum. E que os partidos estaduais se organizem conforme os seus interesses nacionalistas e populares em cada situação, fazendo a aliança que bem entenderem. Porque a candidatura do Meirelles é o enterro do PMDB. O senador Roberto Requião falar de loucura, de internação hospitalar e auxílio psiquiátrico chega a ser uma piada, né? Ai, Jesus amado. PMDB... Não sei de caso, mas sujo falando mal lavado, você já viu essa frase? O PMDB, que tirou o P e tentou voltar às origens com a ideia do movimento democrático brasileiro, PMDB, ele será governo na próxima eleição, depois do resultado, seja com o presidente que for. O PMDB, pelo seu gigantismo, o PMDB é o paquiderme da política brasileira, é o elefante. É uma elefoa. Aí o PMDB precisa mamar nas tetas do Estado brasileiro, como sempre fez desde a reabertura democrática. O PMDB é tipo um sanguessuga. Troca governo, troca presidente e o PMDB está sempre lá. Apenas para citar do Fernando Henrique para frente,
O PMDB foi governo com Fernando Henrique em 2 mandatos, foi governo com Lula em 2 mandatos, foi governo com Dilma em 1 mandato e um pedaço e é governo agora com Michel Temer. E será governo com o próximo presidente da República. É do DNA do PMDB. O PMDB representa este câncer do fisiologismo da política brasileira. E ele vai sambar de acordo com o ritmo que o samba pedir. Será sempre assim, com Meirelles, sem Meirelles, com Requião discursando, sem Requião. Sempre o PMDB será governo. Sempre. Uma hora a gente vai ter que discutir uma mudança na estrutura da formação do Estado brasileiro. Não dá mais. Hoje, nós, cidadãos, trabalhamos para sustentar o Estado. Há uma inversão completa do que se entende como a própria ideia de um Estado que opere no sentido do atendimento do interesse do cidadão. Hoje, nós, brasileiros, trabalhamos e recolhemos os nossos tributos para servir ao Estado. Nós damos a nossa força de trabalho, o nosso dinheiro para o Estado. E o Estado, desse tamanho gigantesco, não nos devolve um mínimo. Nós temos problemas severos de infraestrutura. Nós não temos estradas, nós não temos aeroportos, não temos portos, não temos nada. Nós não temos saúde de qualidade, nós não temos educação pública de qualidade, nós vivemos num ambiente completo de insegurança. O Brasil funciona ao contrário. Nós, cidadãos, pagamos o benefício daqueles que se ocupam do poder estatal. Eles têm o privilégio e o Estado não nos devolve nada. E o PMDB é uma das marcas desse tipo de política no Brasil. O PT, que joga o mesmo jogo, por exemplo, vai ajudar ainda mais a atrapalhar o pleito de 2018. Quer ver? A senadora do Paraná, Gleice Hoffmann, que preside o PT nacionalmente, disse por meio da página do partido que o PT não aderiu, eu vou repetir, o PT não aderiu ao compromisso do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, contra as fake news. Porque considera que o gesto do ministro Luiz Fux, presidente do TSE, é uma fake news. Até agora, o único partido que não aderiu ao compromisso de combater as fake news é o PT. Todos os grandes partidos brasileiros se comprometeram com a Justiça Eleitoral de que não jogarão o jogo da fake news. Teve só um partido que não aceitou aderir ao pedido do TSE. Sabe qual? O PT. E sabe pela boca de quem? Da senadora do Paraná, Gleice Hoffmann. E ela disse que o partido não vai assinar o acordo proposto pelo ministro Luiz Fux contra a disseminação de notícias falsas na internet, porque, de acordo com a senadora Gleice, o PT é o partido que mais se empenha no combate às notícias falsas. Vai começar por ela própria, né? Nós relatamos aqui no jornal quantas fake news que foram produzidas pela própria senadora Gleice. Então o PT não aderiu. Diz que quem faz fake news não é rede social, quem faz fake news é a imprensa tradicional, e de que o PT, blá, 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 vai combater, e mimimi, toda aquela conversa. Não vou nem ler a notícia até o fim para não cansar os nossos ouvintes. Então nós temos os dois principais e maiores partidos do Brasil na atualidade, o PMDB e o PT, funcionando desse jeito. PMDB, o balaio de gatos de sempre, e o PT já avisando que vai inundar a nossa vida com fake news. Parabéns aos envolvidos. E neste cenário, nós enfrentaremos uma eleição logo ali na frente, no mês de outubro. Pobre Brasil. O Brasil, há
cada dia consegue ficar pior. Eu vim do exterior há pouco, conversava ontem com o presidente do grupo RIC, o Leonardo Petrelli, também veio do exterior. Ele veio da Rússia, eu vim da Europa, da Itália, passei por Portugal, pela Espanha. E independentemente da cultura local, independentemente da política que se aplica, seja na Rússia, seja em Portugal, seja na Espanha, seja na Itália, independentemente dos problemas locais, da realidade de cada estado, lá o Estado serve ao cidadão. Não é o cidadão que serve ao Estado e a quem ocupa o poder. O Brasil é torto, é rengo, é guenzo, é vesgo. O Brasil funciona na contramão. Isso não vai ficar num simples comentário. Nós vamos aprofundar esse assunto. Se nós não enfrentarmos uma mudança verdadeira naquilo que se estabelece como Estado brasileiro, nós vamos apenas chafurdar no mais do mesmo. Sempre a mesma coisa. Fazer o quê? E os ouvintes, hein, Terribas? Bom, Daniel, eu lamento muito azedar a vida de todo mundo de manhã, mas o que eu vou fazer? Olha o noticiário. Olha o noticiário. E ainda teve, ontem eu assisti a entrevista do Geraldo Alckmin ao programa Roda Viva da TV Cultura. A primeira observação que eu gostaria de fazer é a seguinte: Roda Viva que pegou tão pesado com outros presidenciáveis, mas olha, mas só faltou lavar os pés do Geraldo Alckmin numa bacia de água morna. Ninguém aperta o Alckmin. Aperta todo mundo e com o Alckmin naquela moleza. E fora isso, o Geraldo Alckmin mostra conhecimento da realidade brasileira. Talvez seja, entre todos os candidatos, aquele com maior experiência administrativa, porque governou São Paulo aí diferentes vezes. Mas se juntou a tudo que não presta na política brasileira. Tudo. E mais, né? O presidenciável Geraldo Alckmin, aquele apelido de picolé de chuchu é uma verdade. É carisma zero. A eleição vai ser um Deus nos acuda. Salve-se quem puder. É ótimo. Mas não é um picolé de chuchu. Picolé de chuchu é ótimo. Você gosta de chuchu, Terribas? Ah, mais ou menos. Chuchu, não, chuchu é bom. Eu gosto. Se ele é bem feitinho, é bom. Chuchu gratinado, assim, com queijinho. Se ele for bem feitinho, é bom. Aquele assim que você coloca uma pimentinha e tal, daí fica bom. Mas chuchu não tem muita graça, né? E o Geraldo Alckmin mostrou preparo, ele não é um insano, né? Mas, poxa vida, o Centrão que o Geraldo Alckmin... Caiu no colo do Geraldo Alckmin o Centrão. E ele tem o maior tempo de TV, né? Tem. 4 minutos e meio quase. Vamos ver o que o Geraldo Alckmin vai apresentar ao país, né? Porque, enfim, a gente tem o Geraldo Alckmin ontem falou uma parte da entrevista o seguinte: não me culpe pelo PMDB, quem colocou o PMDB de vice da Dilma foi o PT. Daí os jornalistas, porque, e o Temer? Não vem com o Temer pra mim. O Temer é coisa do PT, não é minha. É verdade. E os ouvintes, hein, Terribas? Bom, os ouvintes estão falando aqui, o Murilo, por exemplo, o MDB unido só se tiver uma bacia de dinheiro sujo, aí eles estarão todos unidos em volta. Tem o Elcio Koleski aqui mandando mensagem pra gente. Um bom dia, Elcio. Bom dia, não enxergar que Lula é amado pelo povo ou está sendo perseguido pela justiça é assumir a miopia total sobre a verdade. Abraço pra você. Coitado do Elcio Koleski. Eduardo o Elcio Koleski, que é personagem desse jornal por participar sempre, né? Ele acredita no discurso da senadora Gleice. E isso fala muito da militância do PT. Respeito demais quem pensa diferente de mim, é o caso do Elcio. Mas ele acredita na Gleice e no Requião. O Elcio acredita na dupla Gleice e Requião. Parabéns ao Elcio. E no Lula também. No Lula, todo mundo. O Eduardo Armstrong falando pra gente: bom dia, Requião falando em sanidade é o mesmo que Lula de honestidade, Gleice de bom senso e Bolsonaro de igualdade.
Maldade. Como é que é o nome do ouvinte? O Eduardo. O Eduardo, muito bom, Eduardo. Bom dia pra você. O Flávio, como desmantelar um sanguessuga gigante como o PMDB? É só no voto. Só no voto. A Ana Paula Siqueira, bom dia, registrando audiência aqui na live do Facebook. A Jana Elizabeth de Fátima de Floripa tá ouvindo a gente também. É ruim Florianópolis, né? É triste, né? Triste. Muito ruim, Recorda Florianópolis. Aquele negócio, aquele chamado mar na tua frente. Não, e aí tem praias em Florianópolis em que o mar é verde. Sim. E tem praias em Florianópolis que o mar é azul. Então isso irrita muito. É complicado. Porque quando você não vê o verde, você vê o azul. O Léo Matsumura, só tem um candidato que vai chutar o PMDB, PSDB e PT, Jair Bolsonaro. Inclusive, ele falou que Bolsonaro já definiu sua equipe ministerial. Não haverá espaço para partidos de aluguel com o PMDB. Léo, você tem razão. E governa como? Você governa como? Sem o apoio de ninguém. O discurso eleitoral aguenta tudo. Mas nós precisamos olhar para a realidade. E governa como? Implementa suas políticas no Congresso Nacional de que jeito? Nós já buscamos essa alternativa uma vez. Elegemos Fernando Collor de Mello. Dilma não teve o apoio do Congresso. Collor também não. Pensou aí? Não estou aqui fazendo campanha contra o Bolsonaro, muito ao contrário. Se há um jornalista que respeita Bolsonaro, né, e a entrevista aqui mostrou isso, por acreditar que ele verdadeiramente pode presidir o Brasil, está falando agora ao microfone. Só estou dizendo que o discurso da política, do rompimento com a política tradicional, ele é tão gostoso aos nossos ouvidos quanto perigoso na prática. Porque governa de que jeito? Constrói maioria parlamentar de que maneira? Implementa as políticas que promete na campanha como? A se pensar. O que mais, Terribas? O Gabriel falando com a gente aqui no nosso WhatsApp, dizendo o seguinte: infelizmente vivemos num país em que o pai de família que rouba um pão para comer apodrece na cadeia e um político ladrão e corrupto entra hoje e sai amanhã. E pior, é um país que tem uma claque de energúmenos cegos por paixão ideológica que clama pela liberdade de um corrupto e lavador de dinheiro. O nosso problema ele é muito mais severo do que uma análise que uma emissora de rádio permita. Nós estamos 1,5 século atrasados ideologicamente, numa discussão ideológica em relação a países desenvolvidos. Está 100 e tantos anos atrasado. Chega a ser lamentável. O que mais, Terribas? Olha só, apareceu mais uma pessoa aqui, amigo do Elcio. O Neto de Pinhais diz o seguinte: Lula 2018, não adianta. A maioria é por Lula, a voz do povo é a voz de Deus. Não. Aí, só pra... Eu preciso mais uma vez sublinhar algo que eu considero importante. E eu nem falo para a militância do PT, porque é cega. E contra a cegueira não tem remédio. Não tem remédio contra a cegueira. Eu não falo a militância do PT. O que eu vou observar mais uma vez é um discurso que eu já fiz, uma opinião que eu já emiti, mas eu considero da maior importância. A voz do povo não é a voz de Deus. Democracia não é sinônimo de vontade da maioria. Democracia não é resultado de eleição. A eleição é um dos elementos da democracia. A democracia impõe o pluralismo político real. A democracia impõe o respeito ao ordenamento jurídico, a não violação de direitos fundamentais. Não há democracia sem respeito à lei. A democracia não alberga criminosos no poder. A lei assim veda. A vontade do povo era de apoio ao Hitler, ao Mussolini. Só para citar os nazistas e os fascistas. Hitler teve o apoio majoritário da população. Kim Jong-il, o ditador da Coreia do Norte, foi eleito por vontade majoritária da população. Jamais resultado de eleição ou vontade da maioria representará o que é verdadeiramente um Estado democrático. A eleição é um dos elementos, talvez o mais vigoroso da democracia, mas não só.
não há democracia sem pluralismo político de verdade, não há democracia sem respeito aos direitos fundamentais e à dignidade da pessoa humana, e não há democracia sem respeito ao império da lei. E a lei diz que quem é condenado em segunda instância não pode se eleger. Um abraço, um beijo, os cegos discursem aquilo que eles quiserem, mas cada vez que uma voz se eleva nesse sentido, é de afronta à democracia brasileira. Pobre Brasil. Vai lá, Tê. Também aqui o Thiago falando pra gente, Janaína Pascoal foi o melhor acerto de Bolsonaro. Pois é, Só mas falta ele já tá ela dizendo... não aceitar. Não, o Bolsonaro já tá querendo recuar. Também aqui o pessoal mandando, manda um abraço pra mim e pra minha família, né? Todo dia na escuta, o Marlon Leal, minha esposa e minha filha Beatriz. Vou mandar um Todo beijo dia pra ouvindo a Beatriz. Um beijo, Beatriz. Papai e mamãe também, mas aqui é o programa da criançada. Beatriz, um beijo, obrigado pela audiência. O Honório Cruz, bom dia. Folha de chuchu fazendo um chá emagrece. É mesmo? Não sabia disso. Vamos perguntar pra doutora Flávia? Vamos perguntar pra doutora Flávia. Amanhã vem a Flávia, será que amanhã é o quinta? Isso. Aí a gente pergunta pra ela. Vamos fazer um intervalo ou tem? Daqui a pouco a gente volta. Tem como a gente voltar mais levinho? Porque o jornal no primeiro bloco foi uma porradaria total, né? Foi meio pesado. Se bem que a gente tem que falar da política local aqui, tá tudo quebrado. A prataria arranhou, a louça trincou e os cristais estão tudo quase quebrando. Não tá boa a relação entre PP de Cida Borghetti e PSDB de Beto Richa. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan. Agora são 7 horas e 29 minutos. Você está ligado aqui conosco na emissora número 1 do estado do Paraná. Bom, o deputado federal Ricardo Barros, que é marido e coordenador da campanha à reeleição da governadora Cida Borghetti, disse em entrevista ontem que esperava o apoio do PSDB na campanha, mas que até agora, na prática, não houve nenhuma manifestação do partido. O deputado federal Ricardo Barros está achando que o PSDB está lento demais. Vamos ouvi-lo. Tenho acompanhado historicamente, a trajetória desta possível aliança. Nós não temos nenhuma manifestação pública do PSDB de que quer aliança, pelo contrário, sempre alega que decidirá na convenção. E nós tivemos o início das convenções no sábado, o governador não compareceu à convenção do PROS, do PMB, nem mandou alguém para propor o seu nome como sendo apoiado por esse partido que estão na aliança com a governadora. Eu percebo nos deputados do PSDB uma tentativa de manter a aliança que está proposta, mas eu não posso deixar de constatar os fatos de que, na prática, isso não está sendo caminhado pela direção do partido PSDB. Faca no pescoço. Foi o que fez o deputado Ricardo Barros. Vamos ouvir o outro lado. Deputado federal Valdir Rossoni, do PSDB. Existia um acordo quando entregamos o governo à Cida, diga-se passagem, entregamos um governo com dinheiro em caixa, com milhares de convênios para ela assinar no Paraná inteiro. Existia um acordo que nós faríamos uma frente de partidos. Agora começou o discursinho de que nós não queremos. Nós nunca dissemos que nós não queremos. Aqueles que dizem isso são os espertalhões que colocam na boca das pessoas coisas que nós não falamos. Climão, hein? Cheirinho de treta. Na verdade, o PSDB tá fazendo doce. PSDB é assim. É igual, para que não me chamem de machista, Terribas, eu vou usar um exemplo de um menino, tá? É igual o guri que tá indeciso, se namora com uma ou com outra. Ele tá lá, ele gosta de uma, mas ele tá também meio afim da outra. O PSDB fica de zoinho pra Cida Borghetti e dando piscadinha pro Ratinho Júnior.
E aí dá o discurso de que, na dúvida, posso ficar sozinho. Então, na verdade, os tucanos do Paraná, eles estão com um pé em cada canoa. E a definição só sairá na convenção partidária. Ocorre que uma parte do PSDB não quer aliança com Cida Borghetti, porque entende o PSDB de que Ratinho Júnior teria mais chances de vitória na eleição de outubro e quer depositar os seus ovos no cesto do possível vencedor para que depois ganhe uma fatia do Estado ali na frente. Então o PSDB fica no muro, onde o PSDB normalmente está sempre confortável, no muro, esperando para ver qual que é. O deputado federal Ricardo Barros coloca a faca no pescoço do guri, dizendo, vamos lá, meu, decide aí. E o Ratinho Júnior de longe, faz sabe que tipo de ameaça, fica dizendo que vai possivelmente dar legenda a Cristiane Yared como candidata ao Senado para atrapalhar a campanha do governador Beto Richa, que buscará uma vaga no Senado Federal. E a deputada Cristiane Yared é usada e nem vê. Tá lá, bzzz, moscona. O jogo da política tá aí e a gente vai até o comecinho de agosto nessa. 7 horas e 33 minutos. E os ouvintes, hein, Terribas? Bom, a Ana Paula perguntou aqui pra gente no nosso Facebook. Daniel, você prometeu ontem que iria comentar hoje sobre os seus dias na Itália. Eu vou comentar depois. Daqui a pouco você comenta. O Rodrigo falando pra gente. Bom dia, gigantes do rádio. Olha só, gigantes do rádio. É verdade, eu tô meio gordo. Quando o Requião fala, chega a me dar asqueira. O Christian Subani, o PT é uma fake news. O Pablo Cordeiro, seus partidários. Falou pra gente que nós somos partidários. Isso. O Wagner Wilson. Nós temos o meu partido é a Constituição da República, a democracia brasileira. O dele a gente sabe qual é. É aquele que não gosta da democracia. Adiante. O Wagner Wilson falando pra gente. Alckmin juntou tudo que não presta na política atual. Quem vota nele vota no continuismo da bandalheira que devastou o nosso país. O Léo Matsumura, Alckmin já está construindo apoio com o MST, negociando a volta de imposto sindical e outras desgraças. Ele negou ontem. Ele negou ontem. Poder. Ele negou ontem, só para o bem da verdade, né? O ex-governador de São Paulo, pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin, negou que vá devolver a contribuição sindical obrigatória, o chamado imposto sindical. Negou. De outro lado, o Paulinho da Força, que é um grande de um pilantra, diz que não, está se buscando uma composição. Na verdade, os sindicatos estão desesperados, porque quando fechou a torneirinha do dinheiro público, quando foi lá e clac, fechou a torneirinha do dinheiro público, os sindicatos ficaram igual aquele passarinho no ninho, com a boca aberta, sabe, Terribas? Sabe aquela imagem do passarinho com a boca aberta esperando que a mãe entregue? Só esperando a mãe entregar comida. Entregar comida. E os sindicatos estão todos assim, desesperados pelo dinheiro, que era dinheiro do trabalhador, e que na reforma trabalhista foi muito bem adotada a postura de se acabar com a contribuição sindical obrigatória. Agora, o trabalhador que quiser contribuir com o sindicato, vai lá e contribui. O que não quiser, não venha ao Estado meter a mão no nosso bolso. A reforma trabalhista foi muito feliz neste ponto. E aí, como o candidato Geraldo Alckmin anda com o Paulinho da Força, do Solidariedade, daí aí vai retomar o imposto sindical, o Geraldo Alckmin negou que haverá esse tipo de medida. De outro lado, disse, não, a gente vai ver como é que faz, uma outra forma. Mas sempre que deixa uma fresta aberta, o sindicato abre o bocão lá, igual o passarinho aquele, esperando o dinheirinho. E sindicato no Brasil, o Brasil é o país com o maior número de sindicatos do mundo. Isso explica muito daquilo que eu falei na abertura do jornal. Aqui, nós servimos ao Estado. Não é o Estado que serve ao cidadão, a quem produz riqueza para o país, a quem trabalha. Nós temos uma mão torta
Nós servimos a quem ocupa o poder, aos sindicatos, à classe política, enfim. Eles vivem nababescamente e nós pagando o luxo de um Estado que não presta pra nada. A gente tem segurança pública, tem como sair faceirão, passear num bairro qualquer de Curitiba. Do Batel ao Sítio Cercado. Da Vila Sandra, na cidade industrial, ao Bigorrilho. Do Ecoville ao Alto Boqueirão. De Almirante Tamandaré a São José dos Pinhais. Tem como passear bonitinho de noite, a pé, na área mais movimentada do bairro? Sem ter medo? Tem como, Terribas? Não dá, né? Tem como sair de casa agora e procurar um posto de saúde e não mofar esperando? Tem como? Não. Tem como chegar numa escola pública e ter uma educação de verdade que não seja desse jeito enganador que nós temos no Brasil? Não, não tem. Hoje e lamentavelmente desde sempre, nós servimos ao Estado e o Estado não serve a gente. Se nós não enfrentarmos essa realidade, o Brasil é um país rico. O ouvinte Roberto diz o seguinte aqui, como você disse, nós é que bancamos o governo e que o que espera de parlamentares onde pagamos planos de saúde vitalício para eles e seus familiares nunca olharão pela melhoria do sistema de saúde para o povo. Também aqui, ó, só o parlamentarismo pode salvar esse país. Não é isso, também não. O Adriane de Santa Felicidade falando com a gente. Adriane, veja só. Imaginemos uma mudança de presidencialismo para parlamentarismo. Quem seriam os parlamentares? Mudaria o espectro? O Estado, a partir de uma mudança sai o regime presidencial, entra o regime parlamentar. O Estado brasileiro passaria a atender aos anseios da sociedade? O problema do Brasil é estrutural. É muito mais sério de que uma simples mudança de regime presidencialista para parlamentarismo, sairmos do presidencialismo para o presidencialismo, deixarmos de ter uma república presidencialista em que o presidente é chefe de governo e chefe de Estado, para termos uma república parlamentarista com um presidente chefe de Estado e um primeiro-ministro chefe de governo. De que um voto de desconfiança pudesse derrubar o parlamento, em que nós teríamos uma necessidade de prestar serviço melhor ao cidadão e achar que isso bastaria para a resolução dos nossos problemas. Eu entendo a boa intenção do que pensa o ouvinte, mas eu discordo frontalmente. Não está apenas na mudança de regime, está numa mudança estrutural profunda. Ou a gente reforma o país para acabar com privilégios e devolver ao cidadão que efetivamente trabalha acesso aos direitos fundamentais mais simplórios que nós não temos, ou a gente sempre servirá a uma casta de privilegiados, de servidores públicos privilegiados, de uma forma gigantesca. Na Itália, Terribas, isso é um bastidor que eu quero contar. Na Itália você não vê polícia. Você não vê a polícia. Mas a polícia te dá segurança. Esse instituto, por exemplo, da polícia rodoviária que nós temos no Brasil, a gente tem polícia para cuidar de estrada. Polícia para patrulhar a estrada. Num cabidaço, porque a polícia rodoviária, nas rodovias da União, as rodovias federais e nas rodovias estaduais, tem a polícia militar rodoviária. A gente mantém um bando de gente parado dentro daquela casinha olhando a rodovia. Tá tudo errado. Você puxa o fio do novelo puxa o fio do novelo do serviço público, aquilo desenrola e a gente não tem um serviço público que atenda ao interesse do cidadão. A gente vai ter que revolucionar, a partir de reformas verdadeiras, o modelo do Estado brasileiro. Esse Estado, do jeito que ele está,
é só mais do mesmo. Não vai mudar. A figura do policial rodoviário, pra mim, é o exemplo clássico. O sujeito que cuida da estrada. Do crime na estrada, do tráfego na estrada. Essa rodoviária, amigo. Desculpa. Ele tá todo torto. O que mais, Tê? Já que eu tava falando aqui, Valentina Zanin pedindo um beijo. Valentina, um beijo pra você, Valentina. Quantos anos tem a Valentina? Falou aí? Não falou aqui na live. Mandar a idade, gente. Lembrando a live do Facebook, é facebook.com/jovempan e facebook.com/rickmaispr. O Hélio Fernandes mandando aqui, bom dia, mandem um abraço para os moradores do Tatuquara. Tatuquara, um bairro aqui de Curitiba, o pessoal de Cascavel e Ponta Grossa que não sabe, é um bairro aqui de Curitiba que tá pertinho da gente. O Rafael Vicente... Não, tá longe da gente. Pra chegar lá no Tatuquara é longe, Terribas. Daqui do Pilarzinho, né? É longe o Tatuquara. O próximo presidente, infelizmente, pegará uma bomba de pavio curto. Bomba. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Terribas, vamos abrir o bloco com os ouvintes. Bom, os ouvintes aqui no Facebook, o pessoal tá perguntando aqui, o Márcio Santos, e o Álvaro Dias, vai para presidente ou para governador? Presidente. Também tem um Álvaro aqui falando com a gente, manda um abraço pro pessoal de Toledo, parabéns pelo programa. Toledo, um abração, muito obrigado pela audiência aí no Oeste. Terribas, a nossa audiência em Toledo, ela é assustadora. Sim, Toledo é maravilhoso. Né? Toledo inteira sintonizada no Rick Mais Notícias. Eu quero mandar um beijão grande para Toledo, para Cascavel, para os municípios próximos, mas Toledo em particular, cidade inteira nos ouve. Os relatos aí que chegam aqui pra gente, pelas redes sociais da Jovem Pan, do Grupo Rick. Nós temos uma emissora da Rick lá em Toledo, Isso. né? Então, Toledo tem um carinho enorme com este jornal, com a nossa emissora, então um beijo grande pra Toledo mesmo. Lá em Toledo tem uma gremistada forte. E lá em Toledo viu, tem aquele time de futsal fortíssimo. O time de Toledo é fortíssimo também no futsal. Que mais? O Sasdelli falando com a gente. Eu acredito que o Bolsonaro terá que governar fazendo leis provisórias, mas ainda aguardo o início da campanha para tentar entender um pouco mais a cabeça dos candidatos. O que diz o nosso ouvinte? Que o Bolsonaro teria de governar através e por meio de medida provisória. Medida provisória não é lei, mas tem força de lei. Só que ela tem um prazo, né? Por isso que ela se chama provisória. E a medida provisória, para que ela seja convertida em lei, ela precisa ser votada pelo Congresso Nacional. Então, ainda que um eventual governo Bolsonaro, o presidente, agisse por meio de medidas provisórias, a medida provisória tem prazo máximo, a medida provisória tem 60 dias. Pode ser prorrogada por mais 60. Quando acaba, tranca a pauta do Congresso e tem que apreciar a medida provisória. A medida provisória vai lá para ser apreciada, tem que ser convertida em lei ou não. Então, não tem jeito? Não tem jeito? Sem Congresso ninguém governa. E governar de 120 em 120 dias? Vai ser assim o governo Bolsonaro numa eventual vitória? Então uma coisa é o discurso do eu rejeito todo mundo. E a outra é como que eu componho numa eventual vitória. Essa, para mim, é a pergunta central a ser feita ao candidato Jair Bolsonaro. Todo o resto, porque você é homofóbico, você é isso, porque você é aquilo, mimimi, essa pauta de uma imprensa à esquerda, isso não interessa. Não é isso que interessa ao país. O país não tem segurança pública. O país tem uma educação cocô. Me perdoem a palavra. A educação do país é um cocô. Aquele emoji, sabe? Aquele cocôzinho que ri. É isso aí. Então não é o Bolsonaro, a Maria do Rosário. Parem com isso. Esse não é o problema do Bolsonaro. O problema do Bolsonaro é, deputado, se o senhor vencer a eleição, como é que o senhor vai governar? Se o senhor não conseguiu compor nem para campanha com um partido qualquer. Nem na campanha ele conseguiu compor. Como é que governa? Essa é a pergunta a ser feita ao Bolsonaro. Como foi feita a pergunta ontem ao Alckmin, e ele deu uma ensaboada em todo mundo, olha o time da pilantrada que o PSDB resolveu compor. Então o discurso do eu rejeito todo mundo governa como depois.
chega de tratar a política desse jeito meio infantilizado. Bolsonaro tem chances reais de ganhar a eleição. Chances reais. E a minha dúvida é, governa como? Vai ceder? Vai abrir espaço a determinados partidos para ocupar cargos no governo? Vai liberar a emenda parlamentar? Vai jogar o jogo do balcão da velha política? Ah, não vai. Tá, e vai aprovar projeto como no Brasil? Ah, você está defendendo o balcão de negócios? Não, não estou. Quero ouvir do Bolsonaro qual é a solução. Qual é a solução? Do Geraldo Alckmin nós já entendemos. Ele se juntou lá, fez um centrão e tá tudo pronto. Alckmin vai ganhar a eleição, o Solidariedade vai ter mandato, vai ter ministério, o outro vai ter ministério, o outro vai ter ministério, todo mundo vai ter um pedaço do governo. E o Bolsonaro vai governar de que jeito? Essa é a questão. Ciro Gomes, uma cabeça à espera de uma ideia. O pavio curto do Ciro Gomes para incendiar o Brasil. Precisa. O Brasil que já vive numa crise profunda, nós vamos pôr o Ciro Gomes. O Ciro pra Gomes... quebrar tudo, o que já tá ruim. É aquele acendedor de carvão, sabe? É o acendedor de carvão, só pra tacar fogo. Ai, ai. Eu tenho um acendedor de carvão, Terribas, que é tipo rabo quente, você já viu esse? Sim. Você liga na tomada. Daí você deixa lá no negócio. Deixa lá, esse é o melhor de todos, que não fica arriscando fósforo pra não se queimar a mãozinha. Meu Deus. Tá, o que mais? A Sandra, sou o Bolsonaro, mas acho que Janaína não é a melhor opção. O Alfredo Og, do Capão Raso, falando, bom dia, equipe, concordo em gênero, número e grau. Mudar o sistema do governo não vai resolver nada, pois vamos continuar votando nas mesmas raposas. O Claudemir, manda um abraço para os funcionários da Pesaquete. E também, bom dia, Deninha, como Pesaquete, será que é tipo coisa de bicho? Não sei, deve ser. Aquilo seria casa pet, né? Casa pet, isso. Bom dia, Deninha, como faz para um presidente governar se o Congresso está todo corrompido? E o Luciano falando aqui com a gente, jornalistas dão muitas opiniões, mas não apoiam o povo. Quem que apoia o povo? Não entendi também. Apoia o povo, o Lula, vai ver. Bom, é isso aí. Então tá.